Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. 98 Talks, nós não nos encontrávamos desde o ano passado, a saudade é imensa. Começamos esse programa no dia 3 de janeiro de 2022, esperando que 2022 tenha cara de ano novo e não como 2021, que teve cara de ano velho o ano inteirinho. O 98 Talks é um resumo das notícias do dia, um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Na produção do 98 Talks, Vitor Duarte, você acompanha as principais notícias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo no portal 98live.com.br. Conectados também à Rede Mais, afiliada à Record, mais de 200 municípios do interior de São Paulo, no interior do estado, né? Com Varginha, no sul de Minas, com Juiz de Fora, na Zona da Mata, com Montes Claros, no norte de Minas. Participe conosco pela aba chat do site 98live.com.br. As nossas redes sociais, @rádio 98 oficial, o nosso WhatsApp 31993169898 e as redes sociais da Rede Mais HD, @Rede Mais HD. Luiz Fernando está resolvendo um probleminha do microfone dele, eu já entendi que está lá com um probleminha no microfone, mas Claré está a postos. Meu caro Antônio Claré, como começaram os seus anos, o seu ano novo, aliás, né? Como é que começaram as suas festas de ano novo? Como é que foi a alegria de comemorar o ano novo? Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, meu amigo Luiz Fernando Rocha. Boa noite a todos que nos acompanham na Rede Mais e na 98. Saudades de todos vocês. A gente não se vê aí desde antes do Natal. E uma alegria muito grande estar aqui de novo nesse Talks para a gente bater esse nosso papo diário, esse resumo, né, das notícias do dia. Foi uma passagem de ano em família, tranquila. Eu tenho filho pequeno, né, de 3 anos, então não dá para você cair muito na gandaia, não. Mas foi excelente, com muita esperança, né? Esperança que chegou aí para nós através das vacinas, por que não dizer através da Omicron, que é essa variante aí mais frágil também, e através da informação que em 22 teremos novamente eleições presidenciais e mais que isso, eleições para mudar aquele Congresso lá, que a gente já sabe que se não mudar, não adianta colocar Bolsonaro, Lula, FHC, ou seja, até o JK, não adianta. Boa noite. Você está até revivendo Juscelino Kubitschek de Oliveira. Luiz, seu microfone já voltou ao normal ou ainda não, né? Ainda não. Tem problema no microfone do Luiz Fernando lá em Varginha. Já o Luiz Fernando está com a gente. Deixa eu dar um recado aqui, Claré. Cuidar da higiene e desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém entra hospital, clínica, indústria, hotel se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com quem é especialista em produtos, em soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Estou falando da Distribuir Higiene, uma indústria que tem distribuição em 7 estados. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Claré, já que você tocou no assunto das vacinas, uma polêmica enorme, vacinas para crianças, presidente se manifestando, ministro se manifestando, secretários de saúde e governadores dizendo que vacinarão mesmo sem autorização do Ministério da Saúde, já indicando que poderiam fazer compras diretas da vacina da Pfizer, mas aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que as vacinas pediátricas contra a Covid-19 chegarão na segunda quinzena de janeiro, aliás. A partir daí, disse ele, os imunizantes começaram a ser distribuídos. De acordo com o ministro, o Brasil será um dos primeiros países a distribuir a vacina para as crianças que os pais desejarem fazer. A vacinação contra a Covid-19 em crianças é permitida já em 31 países nos 4 continentes. Por exemplo, Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Chile, China, Colômbia. Em meio à indefinição do cronograma de vacinação das crianças, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública. Essa consulta pública quer saber se a sociedade civil aprova ou não a vacinação de crianças na faixa de 5 a 11 anos. O instrumento de consulta pública foi criticado por especialistas e ontem, domingo, foi o último dia para se votar. No dia 4, amanhã, né? Popularmente amanhã,
Uma audiência pública sobre o tema vai acontecer. Representantes do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, vão participar dessa reunião. O Ministério da Saúde afirmou que a sua recomendação é pela inclusão de vacinação em crianças de 5 a 11 anos no plano de operacionalização das vacinas contra a Covid. No dia 5 de janeiro, depois da consulta pública, a pasta vai formalizar a sua decisão. Luiz Fernando já tem condição de conversar com a gente. Luiz Fernando, boa noite. Feliz Ano Novo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. Feliz Ano Novo para vocês, para quem nos acompanha também. Voltamos à nossa rotina, né? Depois de uma semana aí de programas gravados com a nossa retrospectiva. Ficou legal, eu estava assistindo. Nós voltamos aqui à nossa rotina. Paulo Leite, sobre esse assunto que você está colocando aí. Eu acho que vai muito da segurança dos pais ou irresponsáveis. Aí eu vejo por vários motivos. As crianças nessa idade representam um volume ínfimo de internações e de casos de óbito de Covid-19, mesmo nas variantes mais complicadas, né? Não seria diferente nessa variante agora, que a comunidade científica parece estar compreendendo ser uma variante que tem um grande poder de se alastrar, mas um pequeno poder de fazer mal à saúde das pessoas, como as variantes anteriores fizeram, né? Como as versões anteriores dessa doença maldita fizeram aí. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente sempre fala aqui quando se trata de saúde de criança, né? Que os pais consultem o médico de confiança, o médico pediatra, o médico da criança, para que ele diga o que é necessário. Isso vale para qualquer coisa e eu acho que vale também especificamente para a Covid-19. Tem uma questão que eu tenho dúvida, que é sobre a volta às aulas, né? Se essas crianças e as crianças não vacinadas estariam aumentando a exposição de professores e funcionários de escola. Mas também se falou muito durante esse período todo aí que as crianças têm um poder menor de transmissão da doença. Eu acredito que seja uma situação mais tranquila de ser resolvida e o Brasil não fez errado quando colocou o assunto para consulta pública, apesar de eu achar que devia ter feito isso 6 meses atrás e não agora, né? Claro, a questão da não vacinação de crianças ganhou um contorno até muito preocupante, porque virou uma disputa ideológica, né? O presidente Bolsonaro, inclusive, tomou uma posição muito para falar para o seu público, para a sua base. Ele entrou em conflito até com os técnicos da Anvisa. E, enfim, uma polêmica desnecessária por um assunto que deve ser, como disse o Luiz Fernando, decisão dos pais, dos familiares, e de ouvir a ciência, ouvir os médicos, os pediatras, o pediatra dos seus filhos. Foi assim que você... assim acho que você faria, né, Clara? Olha, para início de conversa, dizer que o Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão para ser reeleito com muita facilidade, mas parece que ele não quer. Eu não entendo certas medidas de um governo que tem seus erros, e aqui eu critico, sim, vários dos seus erros, inclusive aquela proposta de reforma tributária, a ausência de pelo menos tentativa de privatização, mas tem muitos acertos, especialmente na pasta de infraestrutura, né? As concessões rodoviárias. O que falar, então, do saneamento básico, que historicamente tem R$1 bilhão de investimento, esse ano bateu 42 bilhões, 42 vezes mais investimentos. E não porque o governo pôs dinheiro, mas porque criou-se esse ambiente. Óbvio, teve a lei do novo marco de saneamento, apoiado pelo governo federal, e que criou-se um ambiente de investimento privado. Então, só para dizer algumas breves palavras sobre esse governo, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas se a gente colocar na balança e considerar, né, colocar nessa fórmula o desconto sobre a pandemia, é anos-luz melhor do que o governo Lula. Então, assim, a gente fica muito preocupado quando o governo Bolsonaro vem com esse papo ideológico que faz perder voto, que faz a pessoa achar que ele é doido, fala, meu Deus, para que isso? Então, assim, tá aí uma questão ideológica, para que isso? E vou mais além, Luiz Fernando, eu discordo de você quanto à consulta pública. Consulta pública é para algo que afeta todo mundo. Vacina é o seguinte, gente, disponibiliza. Quem quiser, toma. Eu quero dar o meu filho. Eu, por exemplo, minha filha não tem 5 anos, então ela não tomaria de toda forma. Mas se tivesse, tomaria. Porque eu confio na Anvisa, eu confio nas várias agências internacionais. Agora, isso não é um assunto para ser discutido, vamos vacinar ou não. Disponibiliza. Quem quiser vai vacinar. A prova está aí.
O brasileiro está batendo recorde atrás de recorde em quantidade, né, porcentagem de pessoas vacinadas. O brasileiro adora uma vacina. A gente tem essa cultura aqui. Então, para que ficar debatendo? Eu acho que a vacina, o RNA mensageiro, disponibiliza. Quem quiser que arque com as suas consequências. Cada um tem sua responsabilidade. Então, não sei para que impedir pessoas de terem acesso, impedir crianças de terem acesso à vacina. Isso não é liberal, né? Um presidente que se diz liberal, ele não pode fazer isso, impedir o acesso às vacinas para quem quer. Assim como ele está certo em combater o passaporte sanitário, e diga-se de passagem, acho, né, Paulo Leite, está aí mais uma polêmica, que não está se mostrando muito efetivo, porque no final das contas, né, quem tem a vacina tá pegando aquela versão mais frágil da doença, quem não tem, sim, tá tendo maiores problemas, então proteja-se a si mesmo. Então, esse passaporte, realmente, sempre fui contra qualquer tipo de obrigação, mas eu sou coerente. Assim como sou contra o passaporte sanitário, ou seja, que obriga a vacinação, sou contra você não disponibilizar a vacina para quem quer, que é o que está acontecendo com crianças. Então, isso está me indignando muito, tá? E digo mais, você deu o tom aí, viu, Paulo Leite? O presidente Bolsonaro tem que parar com isso, deixa a ideologia de lado, companheiro. Vamos focar nas coisas boas, vamos trabalhar, porque nós temos um Lula aí para derrubar. Clara, o que me incomoda na atuação desse governo, desde os primeiros dias desse governo, primeiro eu queria dizer que quando eu fiz a cobertura da eleição em 2018, na Rede 98, nós falávamos sobre rejeições 98, que era o mote da nossa cobertura naquela oportunidade. Eu disse que 57 milhões de votos tornam legítimo qualquer presidente da República. Quem tem 57 milhões de votos tem a legitimidade de uma eleição. Mas depois desses 57 milhões de votos, e eu reconheci ali a vitória de um candidato com 57 milhões de votos, o que o presidente Bolsonaro fez a partir daí foi só criar polêmicas. Alguns setores do seu governo até trabalharam. Alguns setores produziram transformação. Mas ele, Jair Bolsonaro, desde o primeiro dia do seu governo, se recusou a governar, a ser presidente da República. E isso é talvez a principal ação que faz com que ele tenha reduzido as chances de uma reeleição. Porque ele não foi presidente da República. Deveria ter sido, com 57 milhões de votos, ele devia ter pego aquela base dele de sustentação, ter alimentado a base de sustentação com conversas diretas, tinha as lives, tinha o Facebook, tinha tantos outros argumentos que ele usava para a base direta, mas não. Toda hora ele criou um factoide, toda hora ele criou uma transformação negativa, com uma fala mal colocada, com uma visão que nem sempre é uma visão assertiva ou clara daquilo que ele quer dizer. Então, tudo isso trabalhou contrário à imagem do presidente Bolsonaro. E hoje, olhando o que está posto no cenário político brasileiro, dificilmente o presidente Bolsonaro se reelegerá. Dificilmente, pelo que está posto hoje no cenário político brasileiro. Mas o grande inimigo de Bolsonaro é Bolsonaro. Ele não tem outro grande inimigo. Luiz está querendo falar, Luiz? Na verdade, não estava, não. Mas já que você chamou, eu tenho que concordar com você, Paulo, que o pior inimigo dele é ele mesmo. E isso, na minha cabeça, já é suficiente. Não se trata só... Eu não sei, sinceramente, eu não consigo enxergar, Claré, aonde esse governo é tão melhor assim que os anteriores. Você citou especificamente o governo Lula, mas depois do governo Lula teve mais 2 governos. Eu não consigo enxergar exatamente aonde ele é tão melhor que os outros governos. Ele não fez nenhuma reforma da forma que foi prometido, ele não fez nada do que ele prometeu antes, ele não combateu a corrupção como ele prometeu que ia combater, essa conversa fiada não combateu, continuou batendo a porta dele, inclusive com pessoas muito próximas a ele, e eu não vejo ele dar declarações fortes ou afastar pessoas que são suspeitas, tudo bem, óbvio, tem que se apurar primeiro, mas essa apuração também eu não vejo ela sendo feita. O que eu vejo, o que eu vi foram delegados federais afastados por investigar pessoas próximas ao governo. Isso me preocupa um pouco. Então, eu não sei em que ponto ele exatamente é tão melhor que os anteriores, não. E eu não estou fazendo uma defesa dos governos anteriores, tá? Porque eu não votaria em nenhum deles. O que me preocupa mais ainda, porque eu não sei quem vai derrubar quem aí. Se é Bolsonaro que vai derrubar Lula, se é Lula que vai derrubar Bolsonaro, ou se os dois vão ser derrubados
pelos erros que eles próprios cometeram, históricos, né? A mesma coisa que faz os dois serem endeusados pelas pessoas que os apoiam, faz os dois serem detestados pelas pessoas que são contrárias a eles. Eles não conseguem ter um equilíbrio. E isso eu acho que é o que é mais preocupante hoje. Nós estamos falando de vacina, acabamos batendo nesse assunto, né? E sobre a consulta pública, eu acho que é bom, qualquer tipo de consulta pública é boa, é positiva. Se ela for feita como referendo, né, como uma votação para se decidir um assunto, como houve no passado, alguns referendos, tem que ser feito com mais planejamento. Se for só uma consulta para tentar entender o termômetro das ruas, nesse caso específico agora foram 20 mil pessoas ouvidas, todos pela internet, mas com qualificações diferentes de idade, raça e etc., dá para se ter um termômetro. Você não pode tomar uma decisão importante dessa baseado nessa opinião. Mas para alguém que se lixou até agora para a opinião de todo mundo, para um governo que se lixou até agora para a opinião, inclusive, dos próprios correligionários eleitores, eu acredito que seja bom. Acho que sim, podia ter feito isso até há mais tempo com outros assuntos, inclusive. Mas é isso, eu não ia falar nada. Paulo cutucou, eu só quis... Não, mas É bom esclarecer, talvez eu tenha me posicionado mal aqui, me expressado mal. Eu não falei que ele é melhor que os outros governos, né? Eu fiz especificamente em relação ao governo Lula. Ao governo Dilma, qualquer um melhor, né? O governo Dilma certamente foi o pior governo da história do Brasil. Para quem acha que eu estou sendo subjetivo, joga no Google PIB histórico e você vai ver que o PIB foi tão negativo no Dilma como está sendo na pandemia. Então, a pandemia que acontece 100 anos, teve mais ou menos o efeito da Dilma. Eu estou comparando com Lula. Do Temer, muito pelo contrário. Vai ter gente que vai ficar horrorizada comigo, mas muito possivelmente, não, afirmo, foi o melhor governo desde a redemocratização, pelo menos em resultados. Se a gente pensar, por quê? O teto, né, o que demonstra a responsabilidade fiscal, o teto que não existia. A gente teve a reforma trabalhista, né? Teve o início das negociações para a reforma da Previdência, do novo marco saneamento e tal. Então, enfim, realmente foi um bom governo. Mas falando do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, só para esclarecer por que eu acho que ele tem pontos positivos, queria só mencionar que as concessões, e concessão estou falando de parques, né? Tem várias concessões relacionadas à floresta amazônica, a parques de proteção que são positivos, são parques que viviam aí com R$200 mil por ano, agora tem milhões, graças a empresas que adotaram, né? Aquele programa Adote um Parque. Você tem as concessões da rodovia, tanto é que muita gente brinca, né? Que o ministro Tarcísio é o senhor asfalto, né? São as rodovias que ele está concedendo. Teve as concessões de aeroportos, tem um novo marco saneamento que mudou o investimento de 1 bilhão para 42 bilhões. Tem a reforma da Previdência. E para terminar, que eu queria deixar também aqui, que a gente sempre esquece do BNDES, né? Que o BNDES era focado muito em milionários e em algumas empreiteiras. Hoje ele está bem focado em pequenos projetos. Então existem coisas boas sim. Infelizmente, aquele senhor que lá está, por tanta bobagem que às vezes ele fala, a gente está personalizando o governo. E a gente não pode personalizar o governo, apesar dele ser ideológico, dele falar mais que a boca muitas vezes. O governo tem seu lado positivo, sim, e me preocupa muito um retorno de um governo que à época foi associado a Mensalão, a Petrolão. Aí dizem, não teve condenação. E essa devolução aí de 15 bilhões, né, nesses acordos, isso não era corrupção, não? Então o que era? Então me preocupa muito e acho que a gente só tem que criticar, é nossa função criticar o atual governo, como qualquer outro governo, mas a gente tem que sempre lembrar quem foi o governo Lula, né? Porque entre o ruim e o pior, talvez seja melhor a gente ficar no ruim, se forem as únicas duas opções. O Claré, você outro dia me provocou nesse tema. Rodrigo Carneiro está tentando entrar e está com sinal ruim, daqui a pouquinho vamos ver se ele entra. Mas o Rodrigo Carneiro está viajando, ele está tentando conexão com a gente. Mas o Ricardo Amorim, economista Ricardo Amorim, postou ontem, e eu guardei para essa nossa prosa. Ele diz assim: brasileiro é engraçado. O cara é assaltado e agredido por duas gangues diferentes. Mas se não escolher um para defender, é acusado de ficar em cima do muro, de ser isentão. Parece síndrome de Estocolmo, disse o nosso querido Ricardo Amorim, que vai ao encontro daquilo que eu disse outro dia. Eu não tenho nenhuma vontade de votar em nenhum dos dois.
E quando eu digo que não votarei em nenhum dos dois, não quer dizer que eu esteja sendo isentão. Quer dizer que o meu voto vale tanto para mim, que eu não posso jogar fora em cima de nenhum dos dois. Por isso que eu quero entender uma outra via de discussão. Diga. Eu não acho que você seja isentão, e eu, inclusive, me posicionei nas redes sociais há alguns dias dizendo que no primeiro turno nem Lula nem Bolsonaro terão meu voto. Eu falei isso publicamente. Tá lá, tá no meu Twitter para quem quiser ver e no meu Instagram. Então, não votarei, não acho que você seja isentão, não. A questão é que eu acho que se a coisa for, por um lado, que parece estar indo, que é um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, eu, pessoalmente, entendo que a gente tem que escolher o menos pior. Porque se você não escolher o menos pior, você vai abrir mão da escolha e pode ser que seja o pior. É só isso, mas não acho que você seja isentão por isso, não. Você tem que bater nos dois, mas um é menos pior que o outro. Isso eu te garanto, não é possível. Eu não consigo gostar do menos pior. Eu não gosto de coisa morna, ou é quente ou é frio. Entendeu? Não dá para... Morno, para mim, não satisfaz. Mas quem está agora aparecendo na nossa tela, neste primeiro dia deste ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2022, de algum canto deste nosso planeta, não sei de onde está, mas estou vendo fechando sua blusa, significa que está num lugar frio. Rodrigo Carneiro, tudo bem, meu amigo? Grande, Paulo, saudade de vocês aí, começando já com o desejo de um 22 melhor, que a gente consiga ter aí uma paz e uma alegria, pelo menos por uma semana nesse país maluco nosso, né, Paulo? Também desejar aí para o Luiz Fernando, para o Claré, para a nossa audiência da 98 da TV Record, um 22 maravilhoso. Estou aqui de Orlando, cara, com essa notícia do dólar agora, a gente poder gastar $1.000 a mais com dólar desse preço. Quem sou eu para chegar nesse nível de compra? Mas que tem algumas notícias boas nesse começo de ano, outras ruins. Eu estou pegando já o circo pegando fogo aqui sobre a escolha de Lula e Bolsonaro, caso ambos vá para o segundo turno, né, Paulo? Acho que é uma escolha difícil, mas a gente tem... Eu vou com o Claré, eu sigo o relator aí. A gente tem que optar sempre pelo menos pior e quem dera a gente tivesse opções boas. Eu acho que a obrigação do povo brasileiro é encorajar pessoas de bem a saírem candidatos e mostrar o tipo de político que a gente quer e não aquele que a gente precisa se adequar. O certo seria o contrário, né? Os políticos se adequarem ao povo, mas infelizmente há muito tempo no Brasil a gente vem escolhendo o menos pior. Essa discussão do menos pior vai continuar sempre frequentando a nossa prosa desse ano de eleição 2022. Agora, em fevereiro, tem que ter as definições partidárias. Em julho, a candidatura tem que ser oficializada e, a partir daí, já se consideram candidatos, cheio de limitações, inclusive aqueles que forem candidatar-se a deputados estaduais, federais, senadores, não devem e não podem mais frequentar os veículos de comunicação, não podem mais... Você vai se afastar, Paulo? Você vai se afastar? Eu sou candidato a ser feliz, já falei isso outro dia. Mas está aí, Claré, 2022. É importante a gente deixar muito claro isso. Na 98, ainda bem a gente não tem nenhum candidato e nenhum político na grade. Acho que isso nos dá liberdade, isenção e a possibilidade de a gente elogiar e falar mal de quem bem a gente entender, sem ter nenhum tipo de rabo preso, nem partidariamente, nem ideologicamente. Perfeito. E até o pessoal que me segue aí, que manda mensagem às vezes, pode ficar tranquilo que eu não vou afastar não, viu? Vocês vão ficar me aguentando aqui até o dia da votação. Eu tenho uma máxima, e o Luiz Fernando já trabalhou comigo, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Eu acho que se você se candidata a um cargo e é eleito, você não deveria exercer a função de comunicador em lugar nenhum. O eleito tem que se afastar do veículo de comunicação e exercer a sua função como deputado estadual, como federal, como vereador, como senador, porque para isso é que ele foi eleito. Eu sou absolutamente contrário. Os meus colegas de veículo de comunicação que são eleitos e continuam exercendo a profissão de comunicadores ficam bravos quando eu falo isso, mas eu falo abertamente. É a minha opinião. Se porventura eu não quero, mas se porventura tivesse que ser candidato a alguma coisa aí, convencido no momento de bebedeira ou loucura, eu teria como compromisso imediato, eleito, não participar de veículos de comunicação, porque eu acho que é usar
o veículo de comunicação de maneira indevida e imprópria. Foi o que disse o Rodrigo, a gente perde um pouco a isenção. Amigos, a Anvisa está monitorando a situação de 5 cruzeiros na costa brasileira. 5 cruzeiros operam no Brasil. Na sexta-feira, dia 31, a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de cruzeiros na costa do Brasil. Aumentou o número de infecções por Covid em algumas embarcações. Os navios MSC Esplêndida, que está no Porto de Santos, o Costa de Adema em Salvador, interromperam as atividades no dia 31 por conta de surtos de Covid a bordo. Segundo a Anvisa, dados mostram que a Omicron tem o potencial de se espalhar mais rapidamente do que outras variantes e que a proteção imunológica de vacinas e de casos anteriores à Covid pode não ser tão efetiva. E aí, a Associação Brasileira Paulo, de Turismo... O Luiz Fernando está reclamando aqui no direct comigo que ele não aguenta mais notícia ruim do Cruzeiro. Isso é preciso deixar o Cruzeiro em paz. O ano virou, a gente fez 101 anos ontem. Nem técnico a gente tem, cara. Já está monitorando o Cruzeiro. Para de monitorar o Cruzeiro. Deixa a gente Olha, tem em até paz. uma associação que lhes protege, Luiz. A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Disse que as companhias a ela coligadas suspenderam voluntariamente os embarques nos portos do Brasil até 21 de janeiro. E aí esses navios, o Esplêndida, o Costa de Adema, o MSC Preciosa, o Costa Fascinose e o MSC Seaside estão parados aí em alguns portos e as pessoas absolutamente preocupadas. E os familiares preocupados do lado de cá. Mas o Paulo, tem notícia boa também. Parece que o Ronaldo resolveu comprar esses cruzeiros e vai fazer um pacote e vai resolver tudo. Segundo ele, a situação já está meio que controlada. É a única alternativa que se obra nesse caso. Mas o que vocês acham? Vocês acham que... Eu fico pensando, e aqui é meu pensamento, só para a gente bater uma bola daqui para frente. Eu particularmente, não me sentiria à vontade de entrar num navio de cruzeiro. Com Covid-19, com pandemia de coronavírus e com contágio, mesmo com a Omicron altamente contagiosa, eu não me sentiria à vontade. O que vocês pensam a respeito disso? Ô Paulo, eu não gostava de cruzeiro antes da Omicron e do Covid. Você imagina hoje, você ficar preso num lugar que é tipo um prédio que flutua, no meio do oceano, sem ter para onde ir, correr. E para mim já não é algo que me soa agradável. Você imagina ainda com o risco de você ficar preso num porto, segundo relatos de algumas pessoas que ficaram nessa situação, com problemas até mesmo de limpeza, né? De você conseguir ter um mínimo de higiene necessária para que você possa estar aí, né, confinado, por conta da limitação que é feita com o cruzeiro, né, das pessoas até mesmo para poder entrar, para limpar, para retirar do lixo e tudo mais. Eu acho que é um exagero. Hoje a gente já viu aí vários cientistas e vários estudos mostrando que a Omicron, ela teoricamente, é um exagero se comprovado, obviamente. Então, posso estar falando bobeira aqui, mas só para poder reforçar, segundo alguns especialistas, alguns infectologistas, né, responsáveis para cuidar desse tipo de doença, a Omicron ela é de baixíssimo risco e tem se mostrado assim por onde ela vem se estendendo. Essa versão é aquela que teoricamente vem para ficar, a gente não vai ficar livre da Covid mais cedo ou mais tarde. Então é preciso que a gente também aprenda a reagir rápido e não deixando as pessoas aí nesse pânico, de certa forma também desnecessário. Uma festa contaminou 23 pessoas e outro evento que teve aí, todo dia você tem shows e eventos com milhares de pessoas aglomerando. Não acho que o cruzeiro mudaria muito o que está sendo feito aí hoje no dia a dia, não. Pega o cruzeiro para Cristo. Mais uma vez, né, Luiz? Nesse caso aí, acho até que se justifica a preocupação. Eu estou um pouco mais na linha do Rodrigo no seguinte sentido. Falamos aqui, a Omicron, muito possivelmente, torcemos por isso, é a evolução do vírus da Covid já para uma endemia, né? Passando de uma pandemia para endemia, porque não vai acabar, gente. Vai acabar a Covid, não acho que vai apertar um botãozinho e acabou a Covid. Nós vamos conviver com isso aí. Vamos conviver pro resto da vida. Possivelmente, daqui a uns anos vai ser uma vacina só por ano e tudo, mas a gente vai conviver, vai ter que tomar cuidado, sim, eternamente, não vai ter jeito.
Então, vocês pegarem aí o cruzeiro, né, esses né, navios e tudo, e falar, não pode ter. No entanto, você vai na rua aí, tá tendo boate toda fechada, tá tendo festa final de semana, sítio, todo mundo agarrado ali. Basta você ver na televisão, gente, tanto de show. Então, pegaram para Cristo o tal do cruzeiro, o tal do navio. Não dá para a gente voltar atrás. Não adianta a gente dar um passo para trás. Não voltar atrás não, né? Dar um passo para trás. Não tem como mais. Estamos avançando. Estamos já com uma variante, me parece, bem mais frágil. Eu li alguma coisa sobre ser 80% menos perigosa, né? Não sei se a palavra seria letal, o que é, mas menos perigosa. Temos que tomar os cuidados, mas vamos em frente. Infelizmente, se a gente começar a voltar como estávamos lá atrás, a gente não vai sair nunca dessa pandemia. Olha, é bom a gente falar da Ômicron até sobre a luz do que estão dizendo alguns dos infectologistas e imunologistas. A Sociedade Brasileira de Infectologia de Imunologia já se pronunciou dizendo que a Ômicron, embora de alto contágio e baixa taxa de letalidade ou menos grave em doença, quando ela encontra alguém não vacinado, ela encontra um campo fértil para uma doença mais grave. Então é bom a gente... Olha, a Ômicron está aí, mas é igual a influenza. Se a influenza pega alguém que não se vacinou, joga na cama 5 dias. E não é para namorar, não. Então é um negócio muito sério. A gente tem que pensar nisso. E outro dia, Rodrigo, eu até esqueci de anotar o nome dele, um senhor me parou no supermercado no dia 28, eu estava fazendo compras, ele me parou no supermercado aqui em Belo Horizonte para conversar, e ele dizendo-se absolutamente contrário às vacinas, e quando eu disse que eu vacinaria o meu filho de 6 anos, ele ficou me dando conselhos para não vacinar, e o argumento que se usa é que as vacinas são lucrativas para os laboratórios. Mas ainda bem. Como é que o laboratório ia sobreviver? Agora, além disso, o que eu vejo que além de serem lucrativos, e provavelmente devem ser os laboratórios, elas têm uma clara, uma ação muito clara, muito efetiva na diminuição dos casos de gravidade do Covid-19. E por isso, e só por isso, elas já justificam, ou não? Ô Paulo, eu tive uma conversa, a gente teve aquela conversa inicial sobre vacinar ou não vacinar os filhos, eu deixei claro que eu sigo o pediatra dos meus filhos, que pediram para a gente observar mais um pouco e assim que ele se sentir seguro, falou 1 mês, 2 meses já, com as reações que foram feitas nos outros países que começaram mais cedo, poderia sim vaciná-lo sem o menor problema, mas pediu para segurar. Foi a orientação do meu pediatra, assim como o pediatra dos seus filhos, ou do Luiz e do Claré, não me lembro se também estava nesse programa, comentou que já era para vacinar assim que estivesse disponível. Cada um vai tomar a decisão que o pediatra mandar. Eu acho que isso é a forma mais adequada de tratar essa doença. Agora, o que me assusta é as pessoas pegarem a opinião de médicos generalistas, ortopedistas, pneumologistas, que não são infectologistas, não são pessoas que foram estudar e entender por base mesmo como é que se fabrica uma vacina e como que essa vacina em si foi fabricada. Não em cima de uma literatura editada por algum jornalista, mas sim uma literatura médica, uma literatura que sai numa science com todas as informações que dê a segurança e a garantia de que não vai ter nenhum tipo de efeito colateral que crie um risco maior do que a própria doença para os seus filhos, como foi para a gente. E eu tive a oportunidade de ter uma conversa com um infectologista, que até é da família da minha cunhada, casado com o Flávio, meu irmão, e ela me deu uma aula sobre a vacina, me deixou muito tranquilo com relação à vacina dos meus filhos. E mesmo ela me deixando extremamente tranquilo, eu estou optando em seguir o que o pediatra dos meus filhos falaram, até por conta das características dos meus filhos. Eles acompanham, eles sabem que não tem nenhum tipo de comorbidade, deu a gente essa tranquilidade de não ficar nessa ansiedade de vaciná-los imediatamente. Ponto. É a realidade da minha família, a realidade do meu pediatra, a realidade dos meus filhos. Não se replica mais ninguém. Então isso é uma coisa muito particular, no qual eu acho que as pessoas não devem se meter nesses assuntos, criando regras ou juízo de valor, ou desmerecendo, ou desvalorizando. Obviamente que a gente tem a obrigação de fazer uma campanha para que todos se vacinem, mas no caso das crianças é uma questão mais delicada, sim. Você é responsável por uma terceira pessoa, não é você apenas. Então, isso te torna mais responsável e, ao mesmo tempo, ter mais atenção com relação ao que é o maior risco que você vai apresentar ao seu filho, se é a insegurança, porventura, de alguma informação que ainda lhe falta com relação à vacina, ou a questão do vírus.
E aí isso tem que ser tratado de uma forma descontaminada politicamente, tem que ser cientificamente. Ouça o médico de vocês. Não ouça o que um presidente fala, o que um deputado fala, o que um vereador fala. Não ouça o que um generalista fala, um pneumologista fala. Vai ouvir o infectologista, vai ouvir o pediatra do seu filho, que talvez você vai ter mais informação para poder se sentir mais seguro para tomar a decisão, seja ela qual for. Bom, nós estamos falando de vacina, eu queria saber se os senhores me permitem de falar sobre maçãs. O que vocês acham aí desse filme? Paulo, deixa eu só falar uma curiosidade, que pelo menos para mim foi interessante. Você sabe que tem um nome que já devia existir, eu que não conhecia. Uma pessoa que se infecta de influenza e Covid, chama flurona. É flurona. Interessante isso. Eu achava que era... como é que chama isso? Ai, caramba, sumiu o nome aqui. Não é infeliz, não. Azarado. Achava que era azarado. Mas também flurona é o caso da pessoa que pega influenza e Covid. Essa pessoa é azarada, né? Mas em BH tá rolando isso muito, viu, Rodrigo? Você fugiu aí pro primeiro mundo, mas em BH ou a pessoa tá com influenza ou tá com Covid. Ou então tá na praia, né? Se a pessoa não tá em nenhum desses 3 casos, ela tá deslocada, não tem nem assunto para tratar. Eu acho que realmente o tema hoje se limita à praia, Covid ou influenza. A flurona é quando os sintomas da Covid e da influenza agem da mesma forma juntos no organismo do indivíduo. Em alguns casos já foram detectados aí por aí no Brasil também. Parece que tem um caso já detectado de flurona no Brasil. Bom, vamos falar de maçãs. Eu tenho muito receio de confiar em alguém, até uso, mas eu tenho receio de confiar em alguém que te vende uma maçã mordida. Esse cara me vendeu uma maçã que já está mordida e eu comprei. Mas essa empresa, a Apple, atingiu hoje a marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Cerca de 17 trilhões de reais se fizermos uma conversão simples. É o primeiro empreendimento no mundo que alcança esse valor. Por volta das 3h45, hora do Brasil, as ações da Apple chegaram a ser avaliadas em 182 trilhões e 88 milhões de dólares. O valor necessário... 182 dólares cada ação. Não, desculpa, 182 dólares e 88 centavos cada ação. 88 centes cada ação, desculpa. O valor necessário para a empresa cruzar a marca dos 3 trilhões era de 182,82, passou em 600. Nos minutos seguintes, as ações recuaram ao patamar de 182,50, que é, né, quase 2 trilhões e alguma coisa de dólares. O aumento do valor da empresa acontece em meio às apostas positivas de investidores quanto à popularidade dos iPhone e MacBooks lançados recentemente. Fizeram algumas mudanças para quem é apaixonado, Mac maníaco, mudanças que fazem a diferença. Além disso, existe a expectativa de que a empresa passe a atuar em novos mercados como carros autônomos e o metaverso. 3 trilhões de dólares vale a Apple. Ô, Paulo, eu sou um fã do empresário Steve Jobs. Esse cara mudou a vida, o mundo, e uma genialidade jamais imaginada. Assim. Hoje, no dia de hoje, você teria algumas pessoas que chegam próximo a ele, como Bezos, como o Jeff Bezos da Amazon, você tem o Elon Musk da Tesla, você teria aí talvez aquele chinês, agora eu não vou lembrar o nome dele também, que é um bilionário. São pessoas que têm um histórico, nenhum deles foram herdeiros, nenhum deles ganharam nada de mão beijada, são pessoas que venceram na vida e que mudaram a vida de todo um planeta, né? Mas o Steve Jobs, ele está um degrauzinho acima e é simples, cara. O jeito que ele enxergou a vida e a forma como ele criou a Apple foi baseado naquilo que ele acreditava que as pessoas iriam precisar e não naquilo que as pessoas queriam. Então ele conseguiu fazer essa leitura, que é muito difícil para todo empreendedor. A gente tenta, a gente busca, óbvio, antecipar uma tendência, empreender é isso, mas ele fazer isso com uma genialidade irritante. Ele conseguiu enxergar bem à frente daquilo que a gente imaginava. Começou com o iPod, né? Acho que o maior legado dele, óbvio, que você tem aí a história da Apple, para quem não viu, os 2 filmes muito bons, feitos pelo Ashton Kutcher e por aquele Fassbender, muito bons filmes, ambos valem a pena assistir.
Mas é importante as pessoas entenderem que não é à toa que uma empresa chega nessa avaliação, e sim porque a pessoa que estava por trás dela, literalmente, era muito foda. O Claré, em agosto, a Apple já tinha atingido agosto de 2018, né? A Apple já tinha atingido 1 trilhão. 2 anos depois, em 2020, chega aos 2 trilhões e salta agora para 3 trilhões em valor de mercado. É engraçado, vocês estão falando em trilhões aí de Apple, eu não estou tendo 10 mil para comprar o produto da Apple, gente, que é o iPhone, então eu estou só ouvindo aqui, trilhão, isso aí é papo Rodrigo Carneiro aí, para mim é 10 mil, me dá meu iPhone aí, tá bom. Você sabe que ele tem um segundo produto mais vendido de todos, é o fone de ouvido da Apple, o celular. E o fone de ouvido deles é um número absurdo. Vou até buscar na internet para passar a informação mais clara para a nossa audiência, mas é tão gigantesca a empresa que esse foninho que eu estou usando para fazer o programa, ele é responsável hoje pela segunda maior venda do planeta Terra em eletrônicos. É bom lembrar que o Apple, que os iPhones agora vêm sem nenhum acessório, né? Vem só o corpo, só o iPhone. Você que invista nos acessórios que você achar adequado para o seu iPhone. E você compra se você quiser, mas como sempre no Brasil, o Procon lá de São Paulo já notificou a Apple para juntar os acessórios todos para vender, né? Então, Brasil sendo Brasil. Luiz Fernando, o que te parece, com 3 trilhões valendo uma empresa, fosse você um dos seus acionistas, estaria agora com o burro amarrado na sombra ou não? Ô, Paulo, na verdade, como a Apple tem as ações na bolsa, né, qualquer um pode ser acionista de uma forma ou de outra, é só desembolsar $182, foi isso que a gente falou? 182,88. Por ação, né? Dólares, para comprar cada ação da Apple, com certeza. Agora, foram 41 meses, Paulo, que a companhia levou para sair do valor de mercado de 1 trilhão para o valor de mercado de 3 trilhões. Desse valor que a gente disse aí, de 3 trilhões de dólares. Ela foi a primeira empresa privada no mundo a atingir 1, a primeira empresa privada a atingir 2 e a primeira empresa privada a atingir 3 trilhões de dólares. O Rodrigo citou aí a Amazon, por exemplo, a Amazon vale cerca de 1 trilhão. Outras empresas grandes também que chegaram nesse valor. Então é um feito fantástico, sem dúvida nenhuma, da empresa Apple, mas que sempre esteve na vanguarda, né? Você não precisa gostar do iPhone, você não precisa querer o iPhone, você pode ter implicância de não ter um iPhone. Eu nunca tenho o iPhone do ano, porque assim como o Clarel também não tenho essa condição para ficar comprando o iPhone do ano, mas eu tenho iPhone desde 2007, 2008, do primeiro modelo lá que foi possível comprar, acho que era o iPhone 3, eu sempre consegui manter, porque eu me acostumei realmente com a interface do produto. Mas não é só isso, né? O que importa é a filosofia que tem por trás da marca e por trás dos produtos que a marca lança, que são sempre produtos realmente de vanguarda, e eles tentam, foi muito o que o Rodrigo falou, é uma marca que tenta trabalhar a necessidade, ela cria demandas que você não tem. Isso, do ponto de vista pessoal, é uma porcaria, porque você fica tentado a tirar 10 mil reais do bolso, mesmo quando você não tem, e as pessoas compram, claro, mesmo não tendo, prova disso é o valor de mercado da empresa. Você fica tentado a comprar porque ela cria demandas que você não tem. Mas aí é o de cada um saber lidar com essas demandas também. O que a empresa faz é o que ela acha que tem que fazer, que é se expandir. Ela tem um fluxo de caixa impressionante, isso é sem dúvida nenhuma, uma segurança para quem é acionista. As ações da Apple subiram 34% ano passado. Então, é um investimento certo para quem gosta de fazer esse tipo de investimento. Sabe que pode não ter um ganho como teve aí o pessoal que investiu no IPO da Nubank, de uma hora para outra o troço saltou não sei quantos %, mas tem a segurança de que há vários anos a empresa tem resultados positivos a cada balanço que ela divulga. Então, não é por acaso mesmo, como o Rodrigo falou, e não é uma brincadeirinha, não. É uma das maiores, é a maior empresa privada do mundo hoje e deve continuar assim por muito tempo. Porque essas outras aí todas... Ô, Rodrigo, acho que você tinha citado o Jack Ma do Alibaba, não é isso? Isso, exatamente.
Então, a Alibaba, a Tesla, não estão nem fazendo cosquinha na mas eu Apple. falo Na muito... Microsoft atingiu 2 trilhões e meio, a Microsoft. Ô Luiz, eu falo muito mais do que além do valor da empresa, a gente falar como que essas pessoas impactaram o mundo, né? Então, o Steve Jobs, ele impactou o mundo mudando a forma da gente ouvir música, se relacionar com a tecnologia. E o Jeff Bezos, ele mudou o mundo a forma como as pessoas enxergam o e-commerce. Ele simplesmente reinventou algo que já existia há muitos anos. Assim como o Elon Musk fez com a Tesla. E o Alibaba, ele conseguiu de uma forma global ser o Jeff Bezos da Ásia e assim ganhar o mundo também. Então, acho que é importante a gente valorizar muito essas pessoas, tirar um pouco esse ranço da gente demonizar os empresários e as megas corporações. Algumas delas, elas sim trazem algum dano às pessoas, ao meio, à economia, mas outras impactam a nossa vida de forma extremamente positiva. O valor agregado de um produto Apple, ele vem junto com a qualidade também, não é simplesmente uma marca apenas, não é simplesmente você ter um produto bonitinho, ele é muito bom, ele pode não ser também o melhor, mas para aquilo que ele se propõe, ele é muito bom e as pessoas, prova disso, continuam comprando e as ações crescem à medida que a Apple vai surgir. O Steve Jobs, ele morreu já há algum tempo, né? E já era uma empresa, ela se torna realmente forte a partir do momento que o seu criador se torna irrelevante. O Steve Jobs, quando ele faleceu, existiu aí uma especulação muito grande com relação ao futuro da Apple. E hoje se prova que ele era, sim, uma pessoa que tinha capacidade de impactar e inspirar os outros que o sucederam. E assim tem sido feito. Alguns erros, alguns produtos que poderiam ser mais bem elaborados, a gente sempre entra nessa questão, quem é Apple maníaco, discutir o que o Steve Jobs pensaria, por exemplo, dessa Apple Pencil. Estou no iPad aqui, ele odiava essa canetinha e ele falava isso abertamente, até que eles conseguiram chegar num formato no qual a Apple aprovou. Então, mas a Apple vem se superando e vem se reinventando. Acho que esse é o segredo de toda a empresa. Tem um livro que a gente já falou aqui algumas vezes no Talks que vai muito de encontro a isso, que é o Antifrágil, que é a capacidade que a empresa tem de se reinventar e adaptar a novas realidades. A Apple, ela dá aula disso. Bom, nós temos aí mais 7 minutos e nós estamos aqui sendo provocados por 2 dos nossos ouvintes e espectadores. O Cristiano Maia, de Pedro Leopoldo, diz assim: amigos, um cruzeiro é uma aglomeração com 5 dias de duração, diferente de um show, de uma festa de 4 horas. Será que não dá para pensar nisso? Pergunta aqui o nosso Cristiano Maia, de Pedro Leopoldo. Tá aí, alguém quer fazer comentários a respeito? Eu acho que o vírus não faz essa distinção, não, viu? O vírus, se você estiver perto dele e tiver que pegar em um minuto ou 5 dias, eu entendo que seja, enfim, que não faça essa distinção. O vírus não escolhe se ele vai contaminar quem está aglomerado há 5 dias ou em 2 horas. Acredito que não faça essa diferença, não. Vou discordar de você, porque o vírus, nos ônibus em Belo Horizonte, o vírus se recusava a entrar. No transporte público de Belo Horizonte, o vírus se recusou a entrar. Então ele escolhe sim. Escolhe mesmo. Já está provado isso cientificamente. Tirando a ironia, né? Pergunte ao secretário. Toda vez que você entrar na mesa de restaurante e tirar a máscara, ainda bem que agora o corona não me pega aqui. Eu sempre tiro a máscara e falo essa piadinha infame. Mas é isso, cara. A gente vai aprender a viver com isso. É difícil. Agora, pegar o Cruzeiro para Cristo, eu também discordo. Eu estou com o Luiz Fernando. Pegar o Cruzeiro para Cristo, né, Luiz? Assim, como a pessoa se contamina no Cruzeiro, se contamina em qualquer lugar. A gente vai ter que aprender a viver com isso. E é sacanagem, com 5 mil pessoas confinadas, não é? Temos que nos colocar também no lugar daquelas pessoas que estão lá. O nosso querido amigo Cláudio Bozo, do Controle Mestre de Varginha, já me fala em 5 minutos para encerrar o programa. E o Vinícius Silveira também já me deu o mesmo recado. Então, olha aqui. O Edson de Almeida está bravíssimo com os 4 aqui do programa, tá? Então, prestem atenção. Quanto puxa-saco tem nessa rádio? Eu quero ver esse governo a partir de 2022, quando o Lula for eleito, e quero ver esse governador puxa-saco do otário do presidente retardado. Tá falando aqui o nosso amigo, o Edson de Almeida. É muito Quem falou de governador aqui? Quem falou de governador aqui? Esse cara tá dormindo com o governador? O Edson de Almeida, eu sei, mas, meu amigo, tá aqui. A gente tem que repercutir. Ele está falando uma bobagem de todo tamanho,
Mas nós temos o direito de... Ele tem o direito de falar bobagem e nós o direito de Mas o que revidar ele as falou? bobagens. O que ele falou? Ele disse que Repete, nós somos por favor. puxa-sacos Não, De calma, quem? gente. Vamos responder do com governo educação Bolsonaro, comunista. do governo Bolsonaro. Vamos Que somos responder bolsonaristas com- desesperados e Vamos que... responder esse comunista com educação. Calma, não vamos fazer assim. Vamos lá, desculpa. Pode ir lá, Paulo. Não, e que? 2 pontos. Ele quer ver quando o Lula ganhar o que vai ser da gente. Vamos lá. Bom, eu vou te falar... Pessoas tristes, pessoas preocupadas com o país e trabalhando, como a gente sempre fez na vida, e se reinventando. A gente passou por 2 governos do PT e sobrevivemos. Devemos sobreviver a essa terceira tragédia também. Eu espero que eu continue aqui no Talks, porque o Lula falou, prometeu aí regular mídia, imprensa e tal. Tomara que ele não regule para que a gente possa continuar tendo liberdade de expressão. Então, desculpa, então eu acho que eu vou ser preso, no caso, se o Lula então for eleito. Eu acho que ele não vai regular a gente vai ter que ir pra cadeia. Quer dizer, a gente não, né? Eu, pelo menos, me garanto que eu não vou ser regulado, assim, né? Falo, até porque eu nem sei fazer isso. Então, naturalmente, a gente vai cometer erros. Eu sobrevivi a 2 tentativas de calar a boca. Uma delas feita pelo governo Aécio Neves e outra pelo governo do PT de Fernando Pimentel, aí na 98. Então, eu sobrevivi. Deu certo, Paulo? Deu certo? Nunca. Então, eu sobrevivi. Calaram sua boca, Paulo. O governo que vier tem que estar aberto a ouvir a verdade. Bolsonaro tem que ouvir a verdade sobre o que ele faz, as bobagens que comete, o fato de não ter governado o país, ter sido eleito por 57 milhões de votos e não ter dado destino político ao Brasil, tem que ouvir. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem que ouvir que ele, se ele não sabia o que acontecia às suas barbas, ele era incompetente. Se ele sabia, 3 pontos. Cada um chega à conclusão que quiser. A gente ainda pode falar que ele é ladrão, ele não está regulando a imprensa ainda não, Paulo. Deixa para falar. Meu amigo, para bom entendedor, pinga a letra, né? Se Mas ele se sabia... bem que o STF, ele volta no passado e te prende com novas leis, né? Assim, ele inventa lei no futuro para te prender sobre um crime que você cometeu no passado. O Mas STF difícil, acho que essa leitura, Paulo, é chata, cara, e a gente terminar o programa com esse Twitter dessa pessoa que tem o direito de pensar isso, estou brincando aqui com ele, chamando de comunista, porque eu tô nessa agora, o cara me chama de bolsonarista, eu chamo ele de comunista, porque a gente vai brigando pelos extremos, né? Então, cada um bate e leva da forma como merece. Mas acho que é verdade, as pessoas têm que parar de ficar nessa visão binária e se aceitar um pouquinho mais o contraditório. Do fundo do coração, merecemos coisas melhores de todos os lados e que venha uma opção melhor e que a gente mereça, que todos nós saímos satisfeitos. 1 minuto para terminar o programa. Queria agradecer demais vocês 3 que me acompanham nesse início de 2022. É um ano que a gente espera, a gente consiga transformar cada um de nós as nossas vidas, e eu aprendi com o tempo que quando a gente transforma a nossa vida, a gente está dando um passo para transformar o mundo. Então, que cada um consiga transformar para melhor a sua vida, que tenha consciência. O Claré lembrou muito bem, é ano eleitoral, então vamos prestar atenção em quem nós vamos colocar nas casas do Legislativo, nas assembleias, na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, para que possamos escolher melhor aqueles que nos representam. Mas, enfim, estamos terminando o nosso 98 Talks de hoje. Não falamos a respeito do aumento da cota de compras para os viajantes internacionais de 500 para $1.000, mas isso a gente fala amanhã. Está terminando o 98 Talks, um resumo das notícias do dia, sempre com oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br, 98 Live, 98 FM, fique com Arena 98. Quem está na Rede Mais HD, tem aí o Jornal da Record. Tchau, gente. Até amanhã. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.